Pensei a mesma coisa, mas não falei. O que é feito? Então, peraí. Deixa eu só dar um alô pro povo aqui e a gente já vai. Calma aí, calma aí. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Ótima sexta a todos. Não, mas é com quinta com cara de sexta. Exato. Tem, manhã, depois, dia santo, feriado. Lá nós está no... Amanhã eu tô firme e forte lá. Queridos, tem aula. Ó, hoje nós vamos começar nosso grupo 9, módulo 73 e 74. Gostaria que vocês abrissem a apostila para mim. Enquanto isso, enquanto vocês vão se preparando, eu só vou ali gravar um negocinho que a Rita está me esperando, né? E é 1 minutinho, enquanto vocês se organizam aí. Já estou voltando, espera aí. Você já deixou dois exercícios de cabelo? Eu vou fazer só um. Sai daqui você também, senão eu vou tirar o mundo. Bicho, velho. Então, bota aí um pano produzido. 400 de bolinha. 400 de TT1. Vem na senhora. Poder econômico. Mas eu não achei o poder político. Vocês. Volume 7, anda. Hoje não, você tem as coisas do sistema produtivo? Os acessos ele não vai para lá. Não, depois daqui ele vai para o. Vai o. Terça, ele vai lá e vai. Não, mas depois dessa aula, acho que ele vai falar. De lá é para mim. Sai daqui, mas se quiser levar um computador. Viva! Eu acho que é de quarto, a gente estava numa aula de final de semana.
Ele vem aqui depois então. Pronto. Já gravei, tô famoso. E tio, eu tô famoso, até já. Tá, com fã-clube? Eu tava lá no Rio Pardo, lá chegou um menino de 5 anos. Ah, eu sei que tá lá. Ó. Claro, né, tio? Chique, hein? Tem certinho, cara. Isso mesmo. Dá autógrafo, cara. Dá autógrafo. Importante. Não, Eu falo assim, pessoal, dá a cabeça. Vamos bater. Deixa eu marcar esse menino. Deixa eu já dar um chamego aí. Bom, queridos, vamos lá? Já fiz a minha. Já fui solicitado. Não é fácil, né, gente? Porque esse negócio de conseguir direito de imagem, direito autoral, os empresários têm que autorizar, não é tão simples assim explorar a imagem. Difícil, é duro. São os percalços da fama, né? Mas tudo bem. Bom, meninos, vamos nós? Seguinte, hoje a gente vai começar aí um conteúdo novo. Estou começando com vocês o nosso volume 4, né? Grupo, acho que é 10, né? Grupo 10, que vai falar um pouquinho agora do desdobramento da África. Nós já falamos da regionalização, trabalhamos alguns pontos importantes, e agora a gente vai falar do geralzão mesmo, né? Começando aí pelos investimentos estrangeiros, a industrialização e todos aqueles pontos em comum dentro do continente africano, tá? Então, se não me engano, eu acho que esse conteúdo inteiro é voltado para a África, sim, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para falar, né? E vamos que vamos. Vamos mesmo, gente, ó. Tem coisa pra caramba. E no finalzinho que tem as organizações mundiais, suas influências. Legal. Bom, bora nós? Então, seguinte. A gente vai começar a falar um pouquinho dos investimentos estrangeiros na África, né? E o primeiro passo aí importante para a gente entender é o fato de que a gente precisa compreender, né? Como que hoje no mundo globalizado, a África está assumindo um papel diferente daquele que tradicionalmente nós já conhecemos, né? Nós vimos que o continente africano foi um continente que sofreu muito com a colonização, sofreu na mesma proporção com a descolonização, e a gente percebe, então, que hoje os rumos que a economia mundial está tomando, é necessário que a África também entre de uma maneira diferente dentro da chamada divisão internacional do trabalho. A pergunta é, qual é o papel da África? Né? Qual é a posição da África? Como que ela vai figurar dentro dessa nova divisão? Se a gente pegar a divisão clássica, a gente vai perceber que a maior parte dos países africanos estarão situados naquele grupo dos países subdesenvolvidos não industrializados, certo? A gente vai ter uma industrialização mais forte na África do Sul, como a gente viu, em detrimento das outras áreas que são muito dependentes do setor primário. As economias são primárias, né? Exportadoras aí de minérios, de produtos agrícolas em geral. Então, vamos lá. Como que esses investimentos agora estão chegando dentro do continente africano a partir do século XXI e do advento da globalização? Então, tá lá. Ó. Essa parte aqui é uma parte importante para a gente entender esse comecinho e citar aí os desdobramentos, né, a partir daqui. Tá? Então, diz o seguinte. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e com o declínio das potências coloniais, os países africanos iniciaram um processo sucessivo de independência política, que culminou na independência da maior parte dos estados que formam esse continente. No entanto, a independência política não foi acompanhada de um processo de independência econômica, o que fez com que os recém-criados países africanos ainda ficassem dependentes economicamente das elites coloniais formadas. Bom,
Isso é fato, né, gente? Isso não é um privilégio da África. A gente vai perceber que aqui na América isso aconteceu também. A independência política não veio acompanhada de independência econômica, pelo contrário, firmou-se ainda mais uma dependência por conta de nós não termos nos desenvolvido em nenhum sentido econômico, né, durante o período de colonização. Inclusive, até com um detalhe interessantíssimo, a gente estudou a América e viu que muitos países americanos, para se tornarem independentes, tiveram que indenizar suas colônias. Maluco isso, né? Então já nasceram endividados, já nasceram sendo aí países deficitários, uma vez que essa indenização foi exigida. Não entra na minha cabeça, me desculpem, por mais que eu tente analisar qual o critério utilizado para isso, né? Você tem uma exploração de mais de 300 anos, ou seja, a metrópole vem aqui e leva tudo que você pode imaginar, tudo que deu para levar embora, e a partir do momento em que o processo de independência amadurece, a metrópole vira para você e fala, não, tranquilo, estou indo embora, mas quero ser indenizado por eu estar indo embora. Né? Eu explorei a vida inteira, eu só levei tuas riquezas embora, não desenvolvi você, mas eu preciso ser indenizado. Doido, né? Mas foi justamente isso que aconteceu na maior parte das colônias americanas. Na África, o processo foi um pouquinho diferente. Por quê? As potências europeias que fizeram lá a partilha da África, que colonizaram a África, estavam enfraquecidas por conta da Segunda Guerra, e esse foi um fator ali pelo qual os países africanos se aproveitaram para dar início a esse processo de independência política, mas que culminou, né, com um processo de dependência econômica. Todo esse período de colonização, formação de elites locais, concentração de renda, né, o restrito acesso da maior parte da população a recursos como educação, enfim, né, qualidade de vida em geral, vai provocar uma população bastante empobrecida, uma população que vai ter ali condições de vida muito precárias na África, como a gente já viu anteriormente. Depois vamos reforçar um pouquinho mais dentro desse conteúdo novo que nós estamos estudando. Legal? Mas o fato é que hoje a África ela começa a visualizar uma nova onda de, entre aspas, colonização, mas uma colonização econômica. Correto? Bom, vamos lá. Como é que tem se dado o processo de industrialização no continente africano? Nós vamos perceber que esse processo de industrialização aqui no continente africano, ele vai ter algumas semelhanças com o que aconteceu na América Latina, claro, momentos e contextos históricos diferentes, mas não foge àquela regra que nós já observamos do processo de industrialização aqui da nossa região. As multinacionais, quando para cá vieram, quando os investimentos estrangeiros começaram a fortalecer aqui na América, elas tinham o intuito de buscar aqui no continente americano matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, incentivos governamentais. Isso foi o que atraiu essas multinacionais da segunda metade do século XX para frente, principalmente para o Brasil, para o México e para a Argentina, certo? Hoje, na África, a gente tem observado isso também. Nós vamos perceber que governos locais e interesse das multinacionais estão se casando, né? Estão se encontrando, determinando aí como que esse processo vai se desenvolver. Bacana? Então, ali na página 151, vamos lá, gostaria que vocês grifassem essas partes aqui para mim, ó, que são importantes para a gente entender esse processo. São os 3 pontinhos aqui, ó. Bacana? Vamos lá? Grifa para mim os 3 pontos aí, ó. A gente vai explicar um por um para vocês. Vamos lá. Grifa aí primeiro para mim. Legal? Bom, o que essa questão aí quer dizer, esses 3 pontos, né, que falam dessa semelhança dos países latino-americanos, dos países africanos, no contexto da industrialização? Então, o primeiro ponto é o seguinte:
Tanto os países africanos como os países da América Latina obtiveram independência política, mas continuaram a depender das importações dos produtos vindos do mercado externo. Bom, isso é visto por parte das multinacionais como algo positivo para eles. Eles sabem que esses países são incapazes, muitas vezes, de desenvolver dentro de seus territórios produtos, né, equipamentos, até mesmo serviços, e usam dessa máxima para se instalar nesses territórios. Na realidade, olha como é que o negócio é doido, gente. Dá a entender que eles estão fazendo um favor, que eles estão prestando uma ajuda. Mas quando você analisa friamente, você percebe que, na realidade, eles estão se beneficiando da situação, né? O fato de se instalarem nos países menos desenvolvidos é muito vantajoso para eles. Eles vão obter muito mais vantagens, uma produção mais barata, vão conseguir colocar seus produtos aqui. E outra, não tendo a exigência que outros mercados têm. Só para vocês terem uma noção, né, clássica disso. Tem uma empresa, olha que coisa doida, cara, americana, que ela produz automóveis, né? E ela está pensando em fazer o seguinte: abrir indústrias no Brasil, produzir carros, né? Bacana. Enfim, vale a pena, né? A indústria automobilística sempre foi aí uma indústria forte no Brasil, enfim. Só que ela vai andar na contramão do que está acontecendo na Europa e no próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na Europa, hoje a tendência é a produção de veículos elétricos, né? Já há propostas de alguns países europeus de eliminar veículos movidos a gasolina ou outro combustível derivado de fósseis, né? Até 2030. E a entrevista do próprio presidente desse grupo diz o seguinte: nós queremos comprar áreas no Brasil para instalação de indústrias para produção de veículos movidos a etanol, ou seja, álcool combustível. Eles não vão vir para cá produzir veículo elétrico, mas sim ainda movido a um combustível. Tudo bem, o etanol é renovável, mas ainda fora do padrão que está sendo estabelecido nos países desenvolvidos. Então, eles sabem que aqui na América Latina, em especial no Brasil, eles ainda vão ter um mercado bastante grande para esse tipo de veículo, né? Eu já comentei isso com vocês, todo mundo comemorando efusivamente a chegada dos veículos elétricos, mas eles são acessíveis a quem? Uma parcela muito pequena da sociedade. Já ouvi falar aí que parece ter um veículo da Toyota que vai ser colocado no mercado brasileiro, que ele vai custar R$240 mil. Isso é acessível para pouquíssimas pessoas, né? Então, enfim, tá vendo? Como eles têm essa noção de que aqui ainda dá para explorar nichos, né? A gente chama de nichos, mercados que em outros lugares não cabem mais, né? Exemplo, o Brasil ainda é um dos poucos países, aliás, um dos poucos não, né? Um dos países que ainda utiliza sacola plástica, certo? Então, as empresas que produzem aqui à base de petróleo, plástico, enfim, sabem que nos países menos desenvolvidos ainda é um mercado vantajoso para eles. Percebam quando você vê, por exemplo, imagens, né, de mercados na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal usa o quê? Papel. Sacola de papel, aqueles sacos de papel, né? Canudo. Ainda bem que aboliu em tanto de lugar, mas plástico em geral, garrafa, né? Isso, né? E outra, né? O pessoal tem buscado aí fontes, embalagens menos agressivas ao meio ambiente, enfim. Mas os mercados, tanto da América Latina quanto da África, ainda são muito receptivos, né, a esses produtos, certo? Segundo pontinho, na maior parte dos casos, esses países tiveram que pagar taxas para obtenção de sua independência política, o que desencadeou um processo de endividamento que perdura até hoje na forma de dívida externa. Foi o que eu comentei com vocês anteriormente, né? Houve uma indenização por parte dos países às suas metrópoles, o que fez com que eles já nascessem endividados e essas dívidas se tornassem astronômicas. A gente costuma dizer que elas não são mais externas, elas passam a ser eternas. Há uns 10 anos atrás, já faz um bom tempo, né?
havia uma proposta por parte de algumas organizações não governamentais, e até mesmo da ONU apoiando essa ideia, de que fosse perdoada as dívidas externas dos países mais pobres da África, né? Bom, pobres todos são, mas enfim, daquela situação mais vulnerável, o que foi negado por parte do Fundo Monetário Internacional e de outros credores, né? Eles disseram não, enfim, a dívida está contraída, então há necessidade de pagamento. Só que se você parar para pensar friamente, o que já foi pago de juros, né? Já quitou essa dívida há tempos, né? E a gente sabe que é sacrificante para essas localidades, para essas populações locais, verem boa parte daquilo que o país arrecada saindo para pagamento de dívidas e juros, ao passo em que falta o básico para essas populações: saúde, educação, alimentação, saneamento básico e assim por diante, né? Bom, viva o capital, né? É assim que funciona. E por último, a gente tem aí os países africanos da América Latina que não tinham instalação industrial suficiente para abastecer seu mercado interno, enfrentando assim dois grandes desafios: criar um parque industrial próprio e substituir importações dos produtos nacionais. Esse ponto, gente, tem uma controvérsia bastante grande, porque quando fala que não tinha suficiência para abastecer seus mercados internos, a situação da chegada das multinacionais não reverteu o quadro. Não adianta você produzir algo se a população não tem condição de comprar. Então, na grande maioria das vezes ali, o que aconteceu? Esses países se industrializaram, mas se transformaram no que a gente chama de plataformas de exportação. Boa parte do que era produzido dentro desses territórios era produzido para ser exportado, para ir para outros países. A gente sabe que o Brasil, a exemplo de outros países latino-americanos e africanos, tem uma concentração de renda gigantesca, né? Então, não é todo mundo que tem acesso a tudo. Até estava falando sobre essa matéria, acho que eu estava comentando, estava vendo esse conteúdo também. Acho que foi uma das minhas turmas lá em Guaxupé. E eu até citei para eles, falei, olha, quando começa esse boom da industrialização no Brasil, né? Agora sim, o Brasil está produzindo bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, tal. Isso demorou para ser acessível a todo mundo. A primeira TV a cores que eu tive na minha casa foi em 1982, né? Eu tinha 8 anos de idade, me lembro direitinho, do meu pai chegando com a TV nas costas para a gente assistir a Copa do Mundo da Espanha. Até então a gente tinha uma TV em casa preto e branco. Não fala que ela é totalmente preto e branco, porque naquela época ainda comprava uma tela colorida e punha na frente, né? Então a minha era azul. Ou seja, tudo que a gente assistia ou dava a impressão de ser Smurf ou Avatar, né? Era todo mundo azul, né? Então, enfim, já produzia há muito tempo no país, mas nós não tínhamos condição de tê-lo, né? Então, só mais para frente que foi acessível a isso, né? Gente, era louco isso, né? Muito maluco. Meu pai, ele trabalhava em loja, ele era vendedor, ele trabalhava numa loja de móveis, eletrodomésticos e tal. E lembro direitinho dele contando, e a gente presenciava muito isso, para comprar um radinho a pilha, um radinho comum hoje. Bom, hoje custa aí numa loja de R$ 20, R$ 10, numa loja de. Né? Cara, o pessoal abria crediário para comprar um rádio a pilha, pagava prestações por mês. No rádio. Isso, já leva tudo, né? Então, sim, tinha os bens de consumo duráveis, começou a produzir dentro do nosso território, mas era algo muito restrito. Poucas pessoas tinham acesso a isso. Sabe onde que eu vejo muito isso? Quando eu gosto muito de carro antigo, né? Então, às vezes, naquela revista Quatro Rodas, mostra lá um veículo da década de 80, década de 70, eles mostram, né, porque tem gente que coleciona, então aqueles modelos bem conservados, tal, e aí eles fazem um tipo de uma conversão de quanto custaria o carro hoje pela moeda corrente da época, né? Lógico, eles fazem todos aqueles cálculos. Cara, é absurdo. Você vê lá, por exemplo, um Opala, por exemplo. Na época, se fosse para converter com o dinheiro de hoje, custaria R$ 340 mil. Louco, maluco, né? Então, era assim, bens de consumo que eram produzidos dentro do nosso território, mas muito pouco acessível à maior parte da população, certo? Então, isso não mudou muito, né? A gente percebe que ainda temos essa característica, tá?
Bom, assim como aconteceu nos países da América Latina, a gente vai perceber que na África, eles também vão passar por um processo de industrialização tardia, aliás, mais tardia do que da América Latina, porque Brasil, México e Argentina ainda conseguiram fazê-lo na segunda metade do século XX, e para muitos países africanos, isso está acontecendo apenas agora, em pleno século XXI. Então, se a nossa já foi atrasada, a deles conseguiu ser um pouquinho mais, certo? Então, esse detalhe é um detalhe importante aí para a gente citar. Beleza? Bom, outra parte que eu gostaria que vocês grifassem para mim é debaixo dessa tabela, desse gráfico aí, fala isso aqui, ó. A maior parte das riquezas exportadas pelos países do continente africano referem-se a commodities do setor primário. Foi aquilo que eu falei, a maior parte da economia da África ainda é ligada ao setor primário. Minério, produto agrícola, enfim, né? Que tem pouco valor agregado, certo? E não temos aí como fazer uma comparação, principalmente em título de valores de exportação, né, do que eles ganham se comparado com o que é vendido depois dos produtos manufaturados, certo? Bom, outro fator importante, isso aqui também é importante a gente grifar, ó. Outro aspecto marcante é que a África, de forma geral, tem mercado consumidor inexpressivo, tá? Uma vez que a baixa renda da maioria da população impossibilita a aquisição de bens de consumo em quantidade significativa para estimular a produção industrial. Bom, vamos lá. Quando você coloca a África, né, comparando com outros continentes, no ranking do consumo, ela fica muito atrás. Só para vocês terem uma noção, um dia que eu vi essa reportagem, eu fiquei extremamente, assim, impressionado, né? Um americano, classe média, ele tem um poder de consumo 100 vezes maior, né, do que um cidadão que mora no Sudão, por exemplo. Então, o nível de consumo deles é muito pequeno. Primeiro, eles têm pouquíssimo acesso à renda mesmo, né? Os produtos tendem a ser caros dentro dos seus territórios, tá? Então, o consumo ele é tão inexpressivo que ele não compensa muitas vezes nem o investimento de novos setores industriais dentro do continente. Para se ter uma ideia, né? Quando a gente olha na maneira da economia global, quando você pegar o PIB do mundo, ou seja, a soma de todas as riquezas que o mundo inteiro produz, a África inteira, os 54 países da África, correspondem a 1% do PIB mundial. Então, você precisa de 54 países somando suas economias para representar 1% de tudo aquilo que o planeta produz num ano, certo? Mas, mesmo assim, a gente vai perceber que alguns países dentro do continente africano podem ser, sim, considerados, né, potências regionais, ou seja, tem ali, né, uma importância maior dentro do próprio continente. Se a nível global essa importância não aparece, a nível regional ela vai aparecer. Então tá lá, ó. Entre os países que mais se destacam no setor industrial no continente africano estão África do Sul, Argélia, Nigéria, Angola e Egito, que, em virtude da presença de reservas de petróleo em suas áreas territoriais, tem uma indústria petroquímica de expressão regional. Então, pera lá. Aqui é necessário a gente pensar aquilo que já foi falado lá no comecinho do estudo da economia da África. Eles têm um recurso, mas o recurso muitas vezes não é explorado por eles mesmos. Nessa lista que a gente tem aqui dos países que apresentam um desenvolvimento industrial bom para o continente, a gente destaca em primeiro lugar a África do Sul. Por que a África do Sul se industrializou? Por causa das suas riquezas minerais. A África é rica em ferro, manganês, urânio, carvão, né? Ouro, enfim. Então, as reservas minerais na África do Sul foram importantíssimas para o desenvolvimento da indústria. Desde lá da segunda metade do século XX, devido às multinacionais inglesas, como a África do Sul tinha sido uma colônia da Inglaterra, isso foi facilitado, favorecido, então acabou dando certo essa industrialização. No caso de Argélia, Nigéria, Angola e Egito, aí sim, o que vai pesar ali vai ser a presença do petróleo.
certo? Porque eu falo muito isso, tá, gente? Hoje, a moda é se falar em energia alternativa, que, aliás, eu sou totalmente favorável a isso. Para mim, até já demorou muito para que isso acontecesse. Mas é inegável e irrefutável a ideia de que ainda somos muito dependentes das fontes de energia tradicionais. O mundo vem passando por uma crise energética. Por quê? Porque nós ficamos muito presos às formas tradicionais de produção de energia. Petróleo, carvão, hidrelétricas, né? E já não está sendo suficiente. Soma-se a isso um momento de pandemia, em que a economia desacelera, desaquece, né? Então, tudo isso é fator aí que vai culminar com a crise que nós vivemos hoje. O planeta inteiro sofre, né? Nós, como parte integrante dele, não ficamos para trás. Então, a principal indústria que se desenvolve nesses países é a indústria petroquímica, que vai transformar o petróleo em produto final. Eu sempre comento isso com vocês, né? O petróleo bruto por si só, ele tem pouco valor. O que tem valor é os seus derivados. A variação do preço do petróleo, você compra o barril do petróleo cru, né? Que é o petróleo bruto. Mas o que vai realmente dar resultado financeiro é a ponta final. É quando ele chega para você em forma de gasolina, óleo diesel, querosene, gás de cozinha, matérias-primas para o plástico, para tintas, resinas, enfim, né? Aí sim você tem a ponta do iceberg, né? Outro detalhe importante, cara. A gente tem percebido, por exemplo, né, que essa oscilação do preço do petróleo no planeta, ele afeta muito o cotidiano das economias em geral e, principalmente, agrava a questão do poder aquisitivo das pessoas. Como tudo depende de transporte, e o transporte é feito, na maioria das vezes, por veículos, né, ou por equipamentos movidos a combustível fóssil, esses preços são repassados. A gente vê isso no Brasil, né? A sucessiva cadeia de aumento de preços de combustíveis refletem claramente no aumento da inflação, do preço das coisas. É lógico que as pessoas repassam, gente. Você tem um custo maior, né? Hoje, quando você olha, por exemplo, o preço do litro da gasolina, o preço do litro do óleo diesel, enfim, você percebe que dá aí uma diferença muito grande no custo de vida das pessoas. Eu vi uma reportagem esses dias e me cortou o coração, né? Tem gente que já não tem mais condição de comprar um botijão de gás para cozinhar. Os caras estão cozinhando com lenha, com carvão. Esses dias para trás, sim, já passou de R$ 100 há tempo, né? Eu vi esses dias para trás até num lugar aí que teve um acidente, né? Parece que o álcool, a moça estava cozinhando com álcool e acabou virando sobre ela, se queimou toda, né? Então, é triste, cara, mas, né? Tem risco, né? Mas sabe o que me preocupa muito? Me preocupa não porque eu não me iludi com isso, né? Uma vez eu vi uma frase no começo da pandemia que falava assim, né? Ah, as pessoas vão se tornar melhores na pandemia. Mentira, né? Eu não vou usar a expressão clara do que eu escutei na época de uma outra pessoa, mas realmente é guardar as devidas proporções. Quem é ruim vai continuar ruim, né? E quem é bom vai continuar bom, não vai mudar nada. E realmente, a expressão foi de uma outra forma, claro que é. O horário e o local não me permite usar a expressão que o cara falou, mas enfim, né? É mais ou menos isso, né? Como que ainda tem pessoas que se aproveitam de situações como essa, né, para ganhar em cima. Vocês viram lá no Rio Grande do Sul, o cara que pôs um cartaz bem grande na porta do açougue dele, que osso não se doa, se vende. O pessoal estava indo lá pedir, né, o que tinha sobrado para fazer uma sopa e tal, e o cara começou a vender, acho que R$ 4 o quilo de osso, cara, né, osso. E eu falei, bom, aí na hora que você já chegou no fundo do poço, o fundo do poço ainda tem um alçapão, que dá para sair mais para o fundo ainda, né? Eu vim em Belém, os caras vendendo carcaça de peixe. Ou seja, pesca, corta a cabeça, corta o rabo, né? Tira a parte nobre ali, o filé, né? E embala aquilo e vende como carcaça de peixe. Põe no supermercado para vender. Precisa, porque o que dá, por exemplo, você faz um pirão ali, você faz um caldo, né? Enfim. Então é isso, gente. Né?
como que as pessoas ainda se aproveitam de situações como essas, né? Eu falo que a humanidade tem hora que ela dá uns passos para trás aí difíceis, né? Você dá um passo para frente e 20 para trás. No momento. Pra frente, só pra trás. Claro. E aí você vê que vira um efeito cascata, né? Porque o que acontece? Aí hoje, o que as pessoas têm que contar? São contar com doação de outros. Mas a situação está difícil para todo mundo. Então, até que as mesmas pessoas que podiam doar ou que doavam não conseguem mais fazer, né? Essas doações. Eu falo isso, porque é difícil. A gente, se for ajudar todo mundo também, não sobra para a gente, né, cara? É meio complicado, né? Dó e vontade de ajudar todo mundo a gente tem, mas é bastante complicado, bastante difícil, tá? Bom, e para a gente fechar essa primeira parte, que eu vou ver com vocês até aqui, a gente tem as relações internacionais da economia africana, que vão estar muito ligadas, pessoal, à questão das commodities, tá? O que vai acontecer? Entre 2000 e 2010, nós tivemos uma grande explosão, né, até chamada ali de boom das commodities, né? Que foi quando o mercado internacional estava muito sedento, muito ávido por essas commodities, principalmente produtos agrícolas e produtos minerais. E não adianta, gente, eu vou falar isso para vocês esse ano, ano que vem, a gente vai estudar de novo, inclusive de maneira mais ampla, né? Pode falar o que for da China, mas a China é hoje o termômetro da economia mundial, tá? Se a economia da China está bem, todas as economias vão bem. Se a economia da China, né? É lógico. Se a economia da China desacelera, todas desacelerarão. E se a economia da China cai, leva todo mundo junto. E sabe de quem que é a culpa disso? Do mundo, que criou essa dependência com relação à China. O que os caras fizeram? Não adianta reclamar da China hoje. Os caras, para cortar custo de produção, para diminuir encargos trabalhistas, transferiram todas as suas produções para a China. Tudo vem de lá. Então você vai lá nos Estados Unidos, vai visitar a Disney, aí você vai comprar uma lembrancinha, tá lá, made in China. Que é uma coisa mais americana do que a Disney. Você vai lá no McDonald's, compra um McLanche feliz, vê um bonequinho, made in China, né? Você vai no Walmart, que é a maior rede de supermercado do mundo, né? Obviamente também a maior dos Estados Unidos. O dia que eu vi isso aí, eu fiquei assustado, cara. 80% do que é vendido no Walmart é chinês. Então você vê. Por isso que tem coisa diferente. Sim. Variedade. Demais, né? Agora o que eu ri muito esses dias foi o cara tirou uma foto, né, da Havan, da loja da Havan, tava lá assim, máscara patriota, verde e amarelo. Aí embaixo estava escrito assim, bem de China. Falei, essa é a globalização, né, cara? Muito louco, né? Aí, máscara patriota, verde e amarelo e made in China. É isso. Então não adianta você falar, espernear, brigar, xingar, os caras mandam na economia mundial. Por que entre 2000 e 2010 essa grande procura por commodities aqueceu a economia da África? Como do Brasil também, foi a época que o Brasil mais cresceu economicamente nos últimos tempos de outros países, porque a China comprava tudo. Nessa época, a China foi carinhosamente apelidada de gafanhoto do mundo. Você já viu gafanhoto quando chega em plantação? Destrói, cara. Arrasa, né? Então, a China era o gafanhoto do mundo. Comprava tudo que era produzido. O Brasil bateu o recorde de exportação de minério de ferro, de manganês, de o que você quisesse, cara, né? Para os caras. Enfim. Então, foi esse momento de grande crescimento, tá? Então, tá lá, ó. Entre as principais causas desse efeito econômico estão o elevado crescimento do mercado chinês e outras economias emergentes que precisavam, né, dessas commodities para desenvolver os seus parques industriais, certo? Então, esse foi o principal motivo aí que nós temos em relação a isso. Bacana? Bom, eu vou deixar com vocês até aqui, porque depois, na próxima aula, a gente vai aprofundar nessa questão das relações da China com a África e vamos ver que eles estão muito mais presentes no continente chinês do que a gente pode imaginar, certo? Mas eu deixo para ver isso aí com vocês na próxima aula, que faltam 2 minutinhos, não vai dar tempo. Combinado? Pessoal de casa, então é isso. Bom descanso, tá? Uma ótima sexta aí para vocês, o final de semana, e a gente se encontra na segunda-feira, tá? Abraço e até lá.